Turma, é o seguinte, agora já tá gravando, vocês podem colocar aí o nome e o número, se é do oitavo A ou do oitavo B, no nosso chat, tá? Vamos lá? Pessoal, todo o material que a gente for usar em aula, os slides, que a gente vai começar a discutir alguns casos de ética, eu vou colocar para vocês lá no Google Class, tá? E vocês podem acompanhar tanto com o material aí do ladinho de vocês, ou aqui na aula mesmo. Como a gente vai fazer discussão, eu vou pedir, por favor, a participação de vocês. Então, pode abrir o microfone, assim, nada de aula tédio, porque senão eu fico falando aqui 40 minutos e só eu falo, não tô afim, quero ouvir vocês, é o principal aí. Então, pode abrir o microfone quando vocês quiserem. Prefiro até do que vocês escrevam no chat, porque às vezes eu não consigo ler o que vocês estão escrevendo. Então, participem, falem, abrem o microfone aí, pode falar o que vocês quiserem, tá? Me interromper na hora que vocês quiserem. A participação vai ser a principal nota aí no nosso segundo bimestre. Então, por favor, eu vou começar a compartilhar com vocês uma apresentação de PowerPoint, que só vai retomar um pouquinho aquilo que a gente já tem falado até agora, sobre valores morais e atos morais. Eu corrigi a atividade, as questões de vocês esse final de semana, lá no Google Classroom, tá? Então, já está corrigida. E aí, em cima disso que a gente tem falado, sobre a questão das pessoas terem seus valores, que dependem do tempo e do espaço, do lugar que elas estão, a educação que elas recebem, a gente vai começar a discutir os casos de ética e moral. Eu vou pedir para vocês, quando a gente for discutir, não levar tanto para a questão do lado da religião, né? Porque a questão da religiosidade é questão de fé. Então, aí cada um tem a sua. E vai ficar uma discussão interminável, tá? Então, a gente vai pensar um pouco mais nas discussões ligadas nas questões sociais e também ligadas nas questões de uso da razão. Porque a fé, cada um tem a sua, eu acho isso super importante, mas numa discussão, numa sala que tem essa diversidade, não vai rolar. Tudo bem? Combinado, turma? Pessoal, falem comigo, vai. Sim, combinado. E até que enfim escuto uma voz, valeu, Isa. Isso aí. É teoria? Roberto. Peraí, calma aí, uma pergunta de cada vez. Diga. Fala, quem ia perguntar, Matheus? Pode ir, Matheus. Fala, Matheus. O sumário aí. Seu som cortou, Matheus. A existência ética. O sumário é a existência ética? Pode falar agora. Pode falar, Stephanie, que ia falar. É teoria? Bom, obrigado. Uma parte é teoria, a outra parte não. Eu aviso quando for para copiar. E embora, Stephanie, eu já falei para vocês que eu vou colocar o material lá no Google Classroom, e como a gente só tem uma aula por semana, se eu deixar o slide, tipo, por 5 minutos para vocês copiarem a teoria, a gente perde um pouco de tempo. Então, o que for para copiar? Se não der tempo para copiar na aula, vou pedir para vocês pegarem o material lá no Google Classroom, pode ser? Principalmente a parte da teoria, tá? Sim, não é questão de perda de tempo, mas é que 40 minutinhos só a gente passa muito rápido. Então, o nosso sumário da aula de hoje é a existência ética. Toda essa atividade, pode falar. Desculpa ter saído dessa aula, que minha internet caiu, eu tive que sair. Quando for por problemas técnicos, não tem problema, só não esquece de colocar o seu nome, número, e se é do oitavo A ou do oitavo B. Eu coloquei antes da minha internet cair, aí eu então fica gravado. Não tem problema, tá? Então, nosso sumário de hoje é a existência ética. A gente vai começar a discutir alguns casos. Tem uma pequena parte só de teoria. Senão, eu aviso que for para copiar, o que é importante, tá? Se não der tempo de copiar, eu já vou colocar para vocês lá no Google Classroom. E aí, depois vocês retomam, então, esse material antes da próxima aula, para poder entender o que a gente está falando. Tudo bem? Todo esse material eu peguei do livro da Marilena Chauí, que é uma professora da USP aí, famosa, ela escreve diversos materiais, e é um material já do ensino médio. Então, eu peguei, chama Convite à Filosofia. Então, todos os casos que a gente vai discutir, e toda essa parte teórica também está lá no livro dela, da Marilena Chauí. Então, primeiro, para a gente entender, a gente vai ver a diferença entre senso moral e consciência moral. São dois conceitos importantes para vocês anotarem no fichário, sim, tá? Então, só primeiro prestem atenção no que eu vou falar, depois vocês anotem. Então, muitas vezes, tomamos conhecimento de movimentos nacionais e internacionais de luta contra a fome. Está acontecendo agora, bastante, né? Ficamos sabendo que em outros países e no nosso, milhares de pessoas, sobretudo crianças e velhos, morrem de penúria, que é pobreza, e inanição, fome. Sentimos piedade.
Sentimos indignação diante de tamanha injustiça, especialmente quando vemos o desperdício dos que não têm fome e vivem na abundância. Que foi o caso, por exemplo, no início aí do nosso isolamento social, as pessoas que tinham mais dinheiro, têm mais dinheiro, iam no supermercado e faziam estoques de comida absurdos, assim. Como a procura cresceu, o que vai acontecer? O valor também vai subir, né? Ah, tá todo mundo procurando por esse alimento, então vamos subir o preço que eles vão continuar comprando. Só que quem não tinha dinheiro e não conseguiu fazer o estoque, quando voltou lá para o supermercado, o preço estava em dobro. Então, é o que a gente viu acontecendo. E aí, essas pessoas não tinham mais dinheiro para comprar, tá? Então, a gente sente aí responsabilidade por tudo isso que acontece no mundo. Às vezes, a gente tem dó do que acontece, pessoas passando fome e não sabem nem como ajudar. Então, movidos pela solidariedade, a gente participa de campanhas contra a fome, doação de agasalhos, de material escolar, e os nossos sentimentos e nossas ações exprimem o nosso senso moral. Então, o que é o senso moral? Senso vem de sentido, né? É aquele sentimento que a gente tem diante de determinada ação, de determinada atitude, de determinado acontecimento. Então, o senso moral, como é sentido, é aquilo que nos guia, que nos dá o sentido correto para determinada atitude. Então, isso seria o senso moral. Consciência moral, a gente viu nas nossas outras aulas aí, que é aquele peso que a gente tem na nossa cabeça, quando a gente vai dormir, a gente conversa com a gente mesmo, pensando nas nossas atitudes, como que a gente agiu, como que a gente não agiu, é a nossa consciência, tá? Se você vai seguir aquele senso moral ou não, depende dessa sua consciência. Quando você quer ficar tranquilo com você mesmo, naquele diálogo 2 em 1, você segue aquele senso moral. Agora, se você não pode, se você não age diante daquela sua vontade, você fica com aquele peso. Então, consciência moral é o nosso pensamento, senso moral é aquilo que nos guia na sociedade, é aquilo que nos guia nossas ações, tá? Deu para perceber essa diferença, pessoal? Sim. Beleza? Então, quantas vezes levados por algum impulso incontrolável ou por alguma emoção forte, que pode ser medo, orgulho, ambição, vaidade, covardia, fazemos alguma coisa de que depois sentimos vergonha? Isso é a consciência moral, tá? Então, quando a gente sente vergonha, remorso e culpa, a consciência sempre vem um pouco depois do sentido moral, do senso moral. Gostaríamos de voltar atrás no tempo e agir de modo diferente. Quantas vezes, né, galera? Esses sentimentos também exprimem o nosso senso moral, é sinal de que a gente não seguiu aquele nosso senso moral, e a gente acaba tendo peso na consciência. Em muitas ocasiões, ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo, mesmo quando isso lhe custa sacrifícios. E normalmente a gente toma essa pessoa como exemplo, né? Ah, se ela agiu correto, mesmo se prejudicando, pelo menos ela foi honesta, ela acaba se tornando um exemplo moral para muitas pessoas. Então, sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa, temos admiração por ela e desejamos imitá-la. Tais sentimentos de admiração também exprimem o nosso senso moral, porque essa pessoa acaba dando um sentido, um significado para ações que podem ser feitas, tá? Então, senso moral é aquilo que dá um sentido para a nossa consciência moral. É aquilo que nos guia, tornando a nossa consciência moral leve e a gente uma pessoa um pouco mais digna de se apresentar em sociedade. Então, é o que guia aí, tá? Não raras vezes somos tomados pelo horror diante da violência. Chacinas de seres humanos e animais, linchamentos, assassinatos brutais, estupros, genocídio, tortura, súplicas, tantas coisas ruins que acontecem aí no mundo. Com frequência, ficamos indignados ao saber que o inocente foi injustamente acusado e condenado, enquanto o verdadeiro culpado permanece impune. Sentimos cólera, raiva, diante do cinismo dos mentirosos, do que usam outras pessoas como instrumentos para os seus interesses e para conseguir vantagens às custas da boa-fé de outros. E tudo isso acontece todos os dias, né, pessoal? Então, todos esses sentimentos manifestam nosso senso moral, aquilo que vai nos guiar para agir. Vivemos certas situações ou sabemos que foram vividas por outros como situações de extrema aflição e angústia. Agora a gente começa o nosso julgamento aí de casos, tá? Então, leia atentamente os casos abaixo para o debate em sala de aula e atividades. A gente vai ficar só no debate, que eu acho que na aula EAD fica mais interessante, mas desde que tenha a participação de todos. Todos,
tá? Abrindo a câmera aí para julgar. O primeiro caso que a gente vai julgar, claro que é um caso hipotético, não é um caso real, tá? Depois a gente vai para casos reais. Então, o primeiro caso é o seguinte: uma pessoa querida com uma doença terminal está viva apenas porque seu corpo está ligado a máquinas que a conservam. Suas dores são intoleráveis. Inconsciente, geme no sofrimento. Não seria melhor que descansasse em paz? Não seria preferível deixá-la morrer? Podemos desligar aparelhos? Ou não temos o direito de fazê-lo? O que fazer e qual seria a ação correta? Dúvidas, vamos lá. Já me perguntaram na aula, professora, se ele está com uma doença terminal, se a doença está terminando, por que desligar? Não, galera, não é a doença que está terminando, é a vida da pessoa, tá? Então, doença em estado terminal é a pessoa que está terminando e não a doença. A gente não vai levar essa discussão para o sentido religioso, porque eu sei que muitos pensam, então, corretos, dentro da sua fé, pensar, se Deus deu a vida, só Deus pode tirar. Porque a gente não cai numa questão filosófica, a gente cai numa questão de fé, tá? E fé a gente não discute porque é uma escolha pessoal. Tudo bem? Então, esse é o primeiro caso que a gente vai começar a debater aí na aula de hoje, e para isso eu preciso de ouvir um pouco vocês. Esse caso diz respeito à eutanásia. O que é eutanásia? É você desligar os aparelhos, né, com consentimento da família, aí, de alguém que esteja em estado terminal, em alguma doença que está sofrendo e tal, e que não tem mais recuperação. Em alguns países, isso já é permitido. Aqui no Brasil não é permitido, embora a gente saiba que aconteça também em pessoas, principalmente pessoas mais idosas. Em alguns países, você já pode até mesmo deixar por escrito esse seu desejo. E também aconteceu, né, no filme aí fictício, Como Eu Era Antes de Você, não sei se vocês assistiram, né? Ele é um garoto, um atleta que praticava diversas atividades físicas, esportes radicais e tal, e aí ele sofre um acidente e fica paraplégico. Ele tá consciente, no caso, né? Mas a vida dele, para ele, acabou pelo fato de ele não conseguir, o João colocou que chorou, né? Ele não consegue mais se mexer, nem os braços, nem o pescoço, nem as pernas, nem nada. E aí ele tem o desejo de fazer eutanásia. E aí ele vai para um outro país, né? No caso, acho que ele vai para a Suíça, no livro, no filme, não lembro exatamente, que lá é permitido. Ele vai para uma clínica onde injetam nele um soro que fazem com que ele morra, né? Então, isso em alguns países já é permitido. Na Holanda é permitido, na Suíça é permitido, desde que você deixe escrito por já a sua vontade, ou que a família autorize. É claro que em casos de paraplegia, assim, que a pessoa está consciente, mas não consegue mais andar, ou mexer os braços, ou não mexer mais o corpo, isso são raras vezes, tá? Isso não acontece porque a pessoa está consciente, ela está ali ainda. Então, o que a gente está falando aqui é mais de doença em estado vegetativo, não tem sentido você matar um paraplégico só pelo fato de ele não andar. Tanto é que a tecnologia e a medicina desenvolvem tão rápido que, de repente, ele consiga retornar a andar normal aí, através de fisioterapia, de novas pesquisas, com cordões umbilicais, com essa parte da genética, isso tem avançado bastante, tá? Então, como que vocês resolveriam? Qual que é a opinião de vocês em relação a esse caso? Vamos lá. Ô, Roberta, Fala, Lorena, querida. eu imagino que se é uma doença terminal, já não tem tanta cura assim, eu acho que o certo, não certo, mas eu pelo menos penso que seria adequado a família ter um tempo para se despedir enquanto está ligado aos aparelhos e depois, se já não tem mais caso, tipo, deixar o outro sofrer, eu acho que não seria a melhor opção. Tá, pela questão do sofrimento. Ok, a Sofia colocou também que acha que o certo seria ligar os aparelhos. Por que, Sofia? Roberta, Pode você vai falar? falar? Pode. Posso falar? Então tá. Se a pessoa, eu acho que ela, tipo, só tá adiando a morte dela e ela tá sofrendo, então eu acho que não tem o porquê, sabe? Dela continuar vivendo e sofrendo. Eu acho que eles podem se despedir, a família, e desligar, porque você quer que a pessoa viva, mas ela viva sofrendo, sabe? Não tem muito sentido. Boa, Bia, também, boa resposta aí. Professora, eu posso falar? Posso falar? Pode. Primeiro, peraí, deixa eu só ver aqui, tem um Alguém monte de coisa. falou antes de mim, pode falar, não sei quem foi. Sou eu. Vai lá, Kimberly, depois a Pietra, aí eu vou pro chat ler que tem um monte de coisa aí, vai lá. Professora, eu passei por isso, inclusive. Minha avó morreu no começo do ano porque estava em estado vegetativo pelo segundo AVC.
E a gente juntou a família inteira e falou: a gente não quer que ela só esteja ligada aos aparelhos para dizer que ela ainda tá com a gente. Uhum. Que ela ainda tá viva só por cá. Que ela tá viva por aparelhos e vai continuar assim só pra gente ter ela do nosso lado ainda. Pra gente não sofrer com a morte dela. Mesmo porque Então a muitas... gente Pode falar. decidiu, tipo, deixar os aparelhos desligarem mesmo. Porque seria muito melhor pra ela. Sim. Às vezes, assim, a pessoa mesmo, ela não tá mais lá, né? Só o corpo físico nesse caso, assim. E aí, por uma questão de egoísmo, a gente quer a pessoa do nosso lado, mesmo que fisicamente, mesmo que ela já não esteja mais lá, né? E mesmo que ela esteja inconsciente. Então, esse saber desapegar também é saber amar, né, Kimberly? Não deixar com que a Sim. pessoa sofra. Aconteceu bastante dos meus tios não querendo que ela fosse. Gente. Sim. Foi o que eu falei, no Brasil a eutanásia é proibido. Mas em determinados casos, por exemplo, uma pessoa idosa, vamos supor, seus 90 anos, que está com câncer em estado avançado, que está sofrendo, que quer aguentar um tratamento, qual que é a expectativa de vida dessa pessoa? Ela não tem muito mais anos de vida, se a gente for pensar racionalmente, né? Então, por que deixar essa pessoa sofrendo e não ter só a lembrança daquela parte boa da vida? Que nem sempre são partes boas, que a gente sabe que a vida tem muitas coisas ruins também, mas não deixar aquele sofrimento para o final da vida dela, né? Então, aqui no Brasil, em alguns casos, sim. Primeiro porque, assim, ocupar um leito de UTI custa caro, né? Você manter uma pessoa ligada a um aparelho de UTI, mas não é só pela questão da economia também. A pessoa está ocupando um leito que poderia estar sendo ocupada por outra pessoa que pode se recuperar. Tem a questão da doação de órgãnos também, né? Que tem morte cerebral. O cérebro já morreu, os órgãos estão funcionando por uma questão biológica. Então, também tem a questão da doação de órgãos em relação a isso, né? Então, tem vários pontos aí para a gente pensar. O Paiva colocou uma questão aí no chat, que eu consegui acompanhar, tem muito mais coisa no chat, eu já vou ler, sobre se a pessoa não pode se manifestar. Nesse caso que a gente está falando especificamente, Paiva, ela está inconsciente. Em alguns países, você pode deixar por escrito, tá? Alguns países que a eutanásia é permitido. Nesse caso, especificamente, a pessoa está inconsciente, então não tem como ela se manifestar, quem tem que decidir é a família. Depois da Kimberly, tinha alguém que ia falar também. Era a Alice? Eu, Roberto. A Pietra. Vai lá, Pietra. Querida. Então, eu acho que é muito isso de... Às vezes a gente tá apegado a uma pessoa, mas isso é muito mais para nossa felicidade do que para da pessoa, porque a gente tem a necessidade de saber que aquela pessoa tá viva, por mais que aquela pessoa esteja sofrendo. Então, eu imagino como deve ser horrível passar por uma situação dessa, decidir entre a vida e a morte de alguém, mas você tem que pensar no lado que aquela pessoa, teoricamente, já não tá mais ali, né? Porque o que importa nela, né, a personalidade, essas coisas, não tá mais ali, já foi. Por exemplo, no caso de morte cerebral, né? E aí você precisa pensar que tem outras pessoas que podem, se você liberar aquele leito, podem não passar por isso, outras famílias que podem não passar por isso. Então, tá relacionado com aquela coisa da empatia e de não ser egoísta. Sim, acho que a questão do egoísmo pega pesado, né, também, Pietra. Nossa, como vocês estão críticos, gente, que lindos. Vocês estão críticos e colocando umas questões bem maduras aí, bacana isso aí. Peraí, pessoal, deixa eu só acompanhar o chat, que tinha um monte de questões aqui. Mas a pessoa que quer isso, eu já respondi para o Paiva. A Estela colocou que concorda com a Lori. Alice, eu acho que se a pessoa pode parar de sofrer, é melhor depois de alguns dias para a despedida da família. Sim, tem a questão da despedida, que é importante também, essa questão do luto, né? Da gente passar por um luto, é uma questão de aceitação. A Sofia colocou, para que deixar o outro sofrendo com dor se a doença já é naturalmente terminal? Sim, concordo, Sofia. A Luísa Palma colocou que, além disso, libera os aparelhos para outra pessoa, que é a mesma coisa que a Petra acabou de colocar aí também. A Alice, deixa ligado por um tempo para observar a melhora, eu já falo sobre isso, Alice. Se ela quer isso, não tem como a gente saber, Camille, porque ela está inconsciente, é a mesma questão do Paiva. A Sofia já respondeu para ela. A Zizi, que é a Gigi. Ela é fã do Grey's Anatomy também, já assisti todos os episódios, Gigi.
Sim, tem que desligar o aparelho. No Grace aparecem diversas questões, sim. A Estela. Tem até aquele filme da menina que tá em coma, assim. Então, tem algumas questões aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Que vocês colocaram no chat. Vamos lá. A medicina mesmo, em geral, não chegou no acordo quando que a pessoa não está mais presente, né, dentro do corpo, ou não, no caso de inconsciência. Quando é morte cerebral, sim, tá? Porque o cérebro morreu, o cérebro já está morto, só o corpo físico está vivo por questões biológicas e por estar ligado em aparelhos. Se desligar o aparelho, a pessoa já não está mais lá. Mas em questão, assim, de inconsciente, não sabe até que ponto que a pessoa está realmente inconsciente, porque cada pessoa responde a estímulos de maneira diferente, né? Então, vamos supor, numa mesma doença, eu e a Pietra e a Sofia, a gente vai responder a medicamentos de maneira diferente, porque cada organismo é subjetivo, né, próprio, tá? Então, quando eu montei uma apostila para a turma do cursinho que vai prestar medicina, segunda fase é oral, e são casos de ética e bioética. Eu fui buscar alguns casos reais. Achei alguns bem interessantes. Então, por exemplo, assim, no Japão, tem uma menina que sofreu um acidente de carro, ela tinha 8 meses de casada, tinha 22 anos, né? E ela ficou inconsciente. Ela quebrou a espinha e tal, e ficou inconsciente, em coma, por 18 anos. O marido dela, no caso, por esse tempo de 18 anos, ele conheceu outra mulher, casou não, teve filhos com essa outra mulher, né? E ele queria casar com ela, com essa mulher, só que ele não poderia casar com essa mulher porque ele era legalmente casado com a outra que estava em coma. E ele cuidava da outra também. A família dele sabia da existência dessa outra, também ajudava, né? Então, totalmente assim, nada às escondidas. Ele entrou com um pedido de eutanásia, né? Porque 18 anos ali em estado de coma, vegetativo, inconsciente. E ele queria casar com essa outra, então legalmente ela tinha que morrer para poder ele casar com a outra. E aí entrou com o pedido de eutanásia. A família foi se despedir e a mãe dela começou a perceber que ela mexia um dedinho. E não desligaram os aparelhos, tá? Aí depois de mais 12 anos, ou seja, 30 anos depois de inconsciência, ela começou a retomar a consciência. E aí? Como é que fica essa questão? Né? Então, foi um caso, um único caso de diversos que eu pesquisei, que a pessoa volta. Claro que tem outras histórias, que tem outros casos, mas aí é um tempo mais curto, né? Ah, ficou 2 anos inconsciente, aí voltou. É claro que não fisicamente, da maneira, tipo, ela não saiu depois de 30 anos andando por aí abraçando as pessoas. Claro que não. Ela voltou à consciência, né? Agora tá tendo toda uma fase de recuperação da parte física também. Então, tem casos também que não dá pra gente saber se a pessoa que está inconsciente, ela realmente está ali presente ou não. Tem pessoas que ficaram inconscientes por meses, mas quando voltam, relembram que estavam ouvindo as coisas que aconteciam no parto, as pessoas que estavam falando com ela. Então, como cada corpo reage a medicamentos, a estímulos de maneira diferente, a gente não sabe dizer se a pessoa tá ali, vai poder voltar ou não, porque cada corpo é diferente, né? Parte biológica é diferente. Então, também tem essas questões, né? De quanto tempo permitir com que a pessoa fique ali inconsciente para poder, enfim, definir se vai acontecer eutanásia ou não. Vamos ler o chat aqui. Pessoal, vocês podem falar, eu até prefiro do que ficar lendo o chat, tá? A Luísa Palma colocou o seguinte, que existem casos também que a mulher em como está grávida, o que faz quando isso acontece. Tem, assim, dentro da medicina, dentro da área de bioética mesmo, você tenta fazer com que o bebê sobreviva, tá? Manter a mãe viva até o bebê ficar o mais próximo da sua formação possível para poder fazer o parto. João César colocou, a ex-esposa do meu padrasto ficou em coma alguns dias depois do filho ter nascido. Aí ele foi um dia falar sobre o bebê e uma lágrima caiu, muito triste. Foi na época da Copa de 2014. Aí quando ele falou de 7-1, ela sorriu de leve, tá? 7-1 ela deveria chorar também, né? Mas tudo bem. Então, ela estava ouvindo, ela sabia o que estava acontecendo em volta dela. Né? 7-1 fez todo mundo chorar, só ela que sorriu, tudo bem. A Gigi tem um vídeo do Porta dos Fundos que um cara fica em coma por 20 anos. Sim,
Acontece, tem várias histórias, né? Ah, e o João complementou, ela não resistiu, mas ela sabia, ela ouviu o que estava acontecendo em volta. Ela sabia que o filho dela tinha nascido, né? Pena que ela morreu com a notícia do 7-1, mas ela sabia o que estava acontecendo em volta. A Camila aí, quando o homem tem que escolher entre salvar a esposa ou o filho, sim, também são casos pesados, né, Camila? Aí a gente vai falar dessas decisões aí da medicina também. A Kimberly, se não me engano, dependem dos meses que já tem retiro. É, sim, retira um bebê, se o bebê já está em formação. Bebê, quando a mamãe morre, aí, Alice, no caso, ainda tem um tempo aí de circulação sanguínea que continua oxigenando a placenta, assim, você tá certa, né? Mas no caso, uma mãe em coma, tá? Que eles tinham perguntado lá em cima. Ok. E o que mais, pessoal, que a gente pode colocar aí nessa questão? Como que vocês resolveriam? Alguns se manifestaram, a Pietra se manifestou. Cadê a Stephanie falando aí? O Felipe Giordani tá com a câmera aberta, pode falar também. O Kleber. Vamos lá, turma. O que mais aí a gente tem para colocar? Todo mundo concorda, então, em desligar os aparelhos? Sim? Kimberly, sim, também falou. Então tá. Paiva, você não quer se colocar? Então, peraí. A Gi colocou depende. Volta aí, Gi. Por quê? Zizi. Ok, todo mundo aqui tá colocando que sim, que desligaria os aparelhos. Então, vamos pro segundo caso. Ô, Gi, você não quer se colocar o porquê depende? Pessoal, fala aí, vai. Sim, a decisão é difícil, né? E cabe à família também. Ok. Esse caso é fictício. A gente vai para um caso real já já. Ok. Então vamos para outro caso, turma. Caso 2. Na verdade, eu vou pular o caso 2 porque ele é bem complicadinho. A gente só tem 10 minutos de aula. Então eu vou para o caso 3, que é um pouco mais simples, tá? O caso 2 sei que vai rolar uma discussão aí um pouco maior. Então, caso 3. Vocês me lembrem que eu pulei o caso 2 com vocês. Um pai de família desempregado com vários filhos pequenos e a esposa doente, recebe uma oferta de emprego, mas que exige que ele seja desonesto e cometa irregularidades que beneficiem seu patrão. Sabe que o trabalho lhe permitirá sustentar os filhos e pagar o tratamento da esposa. Pode aceitar o emprego, mesmo sabendo o que será exigido dele, ou deve recusá-lo e ver os filhos com fome e a mulher morrendo? E aí, aceitar ser desonesto só para poder salvar a família? Ou não, ser honesto vem em primeiro lugar? João colocou que aceitaria. Tá. Pessoal, podem falar, eu até prefiro. Ô, Roberta, Pode falar. eu aceitaria também. Porque, tipo, meu, não dá pra ver os filhos com fome e a mulher morrendo. Tipo, do que ser honesto, entendeu? Sim, nesse caso, então, a questão da honestidade não rola. Ô, Roberto, Ah, não, pode falar. valeu, Kim. Eu acho que eu também aceitaria, porque, tipo, todos os dias acontecem um monte de coisas que não são honestas, e ele estaria fazendo por um motivo, não estaria fazendo só por ser desonesto. Tá, vai. Na questão, por exemplo, se fosse para entrar no tráfico de drogas, a gente sabe que quem entra no tráfico de drogas depois não sai. Vocês acham que também é ok? Eu não aceitaria, Roberto. Aí eu não aceitaria. Não, mas de qualquer caso, eu não aceitaria. Depende muito do que é. Mas assim, também, tipo, não sendo tráfico. Mas assim, eu aceitaria porque por causa que depende muito do que a pessoa tá oferecendo, tipo, para salvar as coisas mais importantes da sua vida. Então eu meio que aceitaria por causa disso, das pessoas. Mas, assim, Então, Roberta, é pra salvar. Tá, peraí, pessoal, só vamos ouvir a Luísa aí, que ela também falou alguma coisa aí. Eu não aceitaria em qualquer caso. Tá. Porque eu acho que assim, é sua família, é uma causa nobre, mas você resolver os seus males em custa do mal dos outros, acho que não é justo. Boa, E
também tem a questão da consciência, né? Tipo, ficar com esse peso que você fez mal para as outras pessoas para poder salvar sua família, mas, tipo, enquanto teria N possibilidades de ele fazer isso de uma forma justa. Ok, legal, Luiz, esse ponto de vista. Ô, Roberto, Pietra colocaram aqui que concordam também. Pode falar, Bia. mas prejudicaria alguém ou seria, tipo, dinheiro, essas coisas? É que aqui na atividade só coloca que é desonesto, né? Não coloca se Então. prejudicar alguém, então. Porque Mas se for prejudicar alguém, eu acho que talvez eu não faria, sabe? Porque não dá pra meio que saber o que você vai fazer se você não está nessa decisão. Então você tem que pensar muito, mas, tipo, se for dinheiro, essas coisas, sabe? Eu acho que eu faria. tá, pela família. Rô, assim, eu acho que eu não faria pelo fato de, tipo, podia acontecer algo bem pior comigo no meio disso, e isso podia prejudicar muito mais do que acontecesse de deixar meus filhos sob fome ou algo assim. Tipo, podia acontecer algo muito ruim comigo e acontecer, tipo, não dá certo, então eu não faria. Sim. Tirando o fato da consciência também. Sim, e também seu nome fica sujo, né? Depois, para alguém te oferecer um emprego honesto, sabendo que um dia você foi desonesto, é muito mais difícil. Também tem que pensar nessa questão. Roberto, então, eu tinha... Vai, Alice. É porque, tipo, no caso do tráfico é muito mais complicado, porque é uma pena muito maior do que esse caso, né? Sim. Então, tipo, não sei que varia. É muito O tráfico confuso. de drogas, você sabe que você está fazendo mal para muitas famílias, Exato. Né? Então, bem complicado. Pode falar, Paiva. E, tipo, depende do que ele vai fazer, né? Porque vai se ele faz alguma merda e depois ele vai preso. Aí acabou de ferrar com o filho. Exato, também tem essa questão. Roberta. Vai, a Pietra, depois a Lorena também, quando vai falar. Vai lá, Pietra. Então, e eu acho, imagina para esses filhos quando crescerem, saberem que para eles poderem comer, para eles poderem ter uma vida razoavelmente boa, o pai deles precisou fazer alguma coisa ilegal. Imagina a sensação dessas pessoas. Sim. O exemplo, né, de pai que a pessoa vai crescer também, né? A Lorena quer falar e depois a Natália. Vamos lá, turma. Ô, prof, eu acho que isso é uma atitude muito momentânea, assim, a pessoa vai pensar só no dia seguinte, não vai pensar tanto o que vai ser dela depois disso, sabe? Então, eu acho que a opção que seria adequada, mas não a correta, né, porque é minha opinião só, mas eu acho que, tipo, dela buscar outra solução, tipo, outro emprego, outra coisa de uma forma honesta, porque aí, de qualquer jeito, não vai trazer tantas consequências no futuro, igual traria com isso. Sim. Mas também, ó, acho que eu não lembro quem foi que colocou, acabou de colocar aqui no chat, ó. Peraí, pessoal, que eu perdi aqui, quem foi que colocou? Bom, acabaram de colocar aqui no chat o seguinte, né, que naquele momento de desespero, vendo a família sofrer, aceitaria sem pensar, pelo menos para aliviar aquela dor que eles estão sentindo naquele momento, tá? E que pela família faria tudo. Também é um ponto de vista, né? Porque se a gente, claro que a gente tem o ideal, que a gente sabe que é certo, ver a mulher doente e a cabeça do cara ali fica totalmente perdida, né? Então, às vezes, ele age naquele instante ali, pelo menos para aliviar aquela dor momentânea. Então, tem essa questão também. Quem ia falar agora era a Natália. Vamos lá. Natália? Então, eu acho que existe bastante trabalhos honestos que dá para cobrir o desonesto, fazendo bem para as pessoas, e também pode dar a mesma renda. Tipo, o mesmo dinheiro que esse trabalho iria dar. E acho também que pedir ajuda para alguém, tipo, você pede ajuda para algum familiar, te emprestar um dinheiro para você pagar o tratamento e comprar comida, e depois, com o seu trabalho honesto, você vai repondo o dinheiro da pessoa que você pegou emprestado. Acho que seria uma opção. Também, uma saída mais honesta, né? E a Alice colocou uma questão aqui que é o do desemprego também, que é um tema que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas na questão da atualidade mesmo que a gente está vivendo, né? Fala, Bia.
Então, eu acho que uma pessoa que chegaria a tomar essa decisão é por causa que ela já recorreu a todas as outras, porque não achou dinheiro, não teve, ninguém conseguiu ajudar, não tem empréstimo no banco, tem gente que nem tem conta, né, essas coisas. Então, eu acho que uma pessoa que chega a tomar uma decisão dessa é porque não tem outra saída, não Sim. vê outra forma. Então, se ele já escolheu todas as outras possibilidades de ser honesto, acabaria recorrendo a isso só para poder salvar a família, entendo, Bia? Sim. E se a gente for colocar isso na realidade, é o que acontece com muitas pessoas, né? Assim, já eliminou todas as possibilidades, não resta mais nada, e aí chega alguém oferecendo um emprego desonesto e ele vem na família passando fome. E aí, né? Como é que resolve isso? Mas a gente sabe que muita gente acaba caindo nessa questão também. É a última opção, exatamente, Alice. Professora, Pode falar, Kimberly. mas assim, depende muito do ponto de vista da pessoa e depende muito do que o cara propor. Por causa que cada um tem seu ponto de vista, vê o que o que ele mais prioriza e tudo mais. Então depende Sim. muito de você e do que ele propor. Pra mim é isso. Se for para matar outra pessoa, entrar no tráfico de drogas, é claro que ele vai acabar sofrendo as consequências e pagando um preço muito mais alto, né? Não, então, mas tipo, se fosse pra matar alguém ou pra tráfico, eu não aceitaria. Por quê? Uhum. Porque isso ferraria minha vida muito no futuro. Uhum. Então, eu não aceitaria por casos óbvios, mas se fosse uma coisa mais simples, que não fosse isso, eu aceitaria, pra não ver minha família sofrendo. Certo. Mas uma coisa, Roberta, qualquer coisa que é considerada ilegal, de alguma forma, afeta uma pessoa negativamente, por menor que seja. Então, eu, pelo menos, não acho certo, por mais que a situação seja extremamente complicada, seja a última opção, você precisar piorar a situação do outro para melhorar a sua. Eu prezo a honestidade. Muito bom, Pedro. Gostei da resposta. E também tem um negócio que é assim, tipo, eu vejo assim, que, tipo, também tem o caso do, tipo, o cara vê o desespero do outro e, tipo, ficar puxando ele para esse mau caminho pelo fato de usar esse desespero contra ele mesmo, porque na cabeça do cara que tá contratando, pensar, nossa, ele tá numa situação difícil, eu vou usar ele para fazer as coisas. Então, tipo, ele pode estar puxando por uma armadilha. E tem esses casos também. Bastante, você está corretíssima também. Ele se aproveitou de uma situação do outro para poder oferecer um desemprego desonesto, né? E por que ele mesmo não faz? Porque é desonesto. Então, ele quer usar o outro em benefício próprio. Tem a questão do uso também das pessoas, né? Certíssimo. Turma, nosso horário já deu. Passa muito rápido essa aula. Ó, nas próximas aulas aí a gente vai discutir bastante, tá? Acabou, André, acredita? Então, passa muito rápido essa aula. Nas próximas aulas, também fico triste, Alice e Sofia. Eu vou pedir para vocês abrirem a câmera e falar. Vocês viram que a aula assim, vai ser muito participativa e às vezes eu não consigo acompanhar tudo que rola no chat. Eu vi que vocês escreveram bastante, eu vou ler depois com calma. Mas tentem participar falando, porque assim fica mais fácil. Se eu não consigo, eu não sei se eu olho aqui para o cantinho do chat, se eu presto atenção em quem está falando. Roberta, rapidinho. Pode falar. Então, tipo, eu perguntei no chat, tipo, o que a Pietra falou, né? Qual era a outra opção? Tipo, o que ele iria fazer se ele não aceitasse o trabalho? Eu queria saber mais dessa opção, entendeu? Só que aí acabou a aula. Ah, sim. Não, mas aí no caso seria continuar procurando mesmo, né? Não tem como. Sei que a questão do desemprego hoje em dia está muito complicado. Isso pesa muito na nossa decisão, né? Também nas discussões. Mas você pode sujar o seu nome por ser desonesto num trabalho e aí depois você não consegue mais emprego mesmo. Também tem que pensar nessa questão, né? Mas a gente retoma isso aí na próxima aula. E o próximo tema, vocês podem ter certeza, é mais polêmico do que esses dois aqui, que a gente vai falar um pouco sobre a questão do aborto. Tá? Então, participem aí, venham com o microfone e com a câmera aberta, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Obrigada aí pela participação na aula. E até a semana que vem, turminha. Infelizmente, acaba muito rápido a nossa